hoje eu quero falar com você. Trouxe de novo a doutora Ana, que eu tinha prometido, e nós vamos fazer uma conversa maravilhosa sobre sexualidade, mas agora sobre a sexualidade masculina. Sim, porque nós precisamos olhar para isso de uma forma adulta, né? E como uma questão de saúde importante, porque faz parte da nossa felicidade. Ana, obrigada por ter vindo de novo. Ó, estamos de esmalte vermelho as duas. Que bom que você está aqui. Nem falho, é uma delícia estar aqui de novo. Adorei a primeira vez, hoje vai ser melhor ainda, você vai ver. Com certeza. Então, agora a gente está usando sempre uma sinergia quântica para trazer uma egrégora legal na nossa conversa. Aqui tem 6 vidrinhos. Tá. Você tem que escolher de 1 a 6 o número que vier no seu coração. 4. 4. Vamos ver quem vem. Nada melhor do que Xanade, né? Essa é uma deusa que trabalha o sagrado feminino e o sagrado masculino. É maravilhosa. Então, bem-vinda, né? Que a gente possa trazer informação, conhecimento. É muito linda a história dela, porque ela, no México, ela é como se fosse uma deusa, uma princesa da baunilha, né? E ela é a baunilhada mesmo. Sim, porque a baunilha, ela nasce flor, né? Ela nasce no feminino e se transforma na baga, né? No falo do masculino. Nada melhor do que ela hoje aqui com a gente. Bem proposital. Então, quando a gente vai falar de sexualidade masculina, né, eu sei que muitas mulheres têm perguntas, mas homens também. Eu queria saber, assim, hoje, como que tá esse caminho para a sexualidade masculina? Quando você, no teu consultório, é mais a mulher que vai lá e pergunta dos problemas que ela enfrenta com o companheiro dela, né, ou a companheira, mas o homem também tem feito esse caminho. Como é que tá isso? Esse caminho está mudando muito, Márcia, porque até muito pouco tempo atrás, os homens tinham uma dificuldade muito grande de expor a sua sexualidade, principalmente quando ele estava com alguma dificuldade, né? Quando aquele processo não estava exatamente como ele imaginava que deveria estar. E aí, quando vieram as drogas vasoativas, né? Mais ou menos lá no final da década de 90, os urologistas entraram dentro desse processo de cuidado desses homens e abriu-se uma porta para que ele pudesse conversar. E aí, essa busca acabava sendo, no urologista, um processo muito orgânico, né? Então, assim, biológico, vamos tratar, vamos fazer algumas coisas, alguns exames. E alguns desses homens, e naquele momento a gente não tinha como quantificar, porque esses estudos não existiram lá atrás, não melhoravam só com isso, né? Porque muitas vezes o processo sexual, ele não é orgânico, ele é muito mais emocional. E aí, quando isso se mostrou não tão eficaz quanto eles imaginariam que seria, né? Sim. Então, assim, temos uma droga milagrosa, ela vai resolver tudo. A pessoa toma essa droga acreditando em tudo isso e não acontece. E aí a gente teve uns momentos de muita frustração desses homens, porque assim, imagina, eu tenho um problema que nem o remédio me trouxe. Sim, imagina nada. o peso, né? Exato. No ser dele, né? Exato. Porque daí ele traz assim, não, então realmente o problema sou eu, né? E não tem conserto, né? Por quê? Porque o homem, ele tem uma formação dentro da cultura muito pragmático, né? Eles são muito racionais, a razão impera na imensa maioria dos cérebros masculinos. Então, se ele tem um problema, ele buscou o especialista e isso não se resolveu, não tem conserto. E aí esses homens começaram a sofrer muito mais, porque aí eles realmente cristalizaram de que eles tinham uma dificuldade muito grande. E com o passar desses momentos de maior sofrimento, eles começaram a desconstruir várias outras coisas da vida, porque um homem que está com uma disfunção sexual, ele começa a perder
muito da autoestima. Ele vai desconstruindo a virilidade, ele vai desconstruindo o masculino do jeito que ele conheceu, né, desde lá da infância. E aí eles entram em crises maiores de ansiedade, de depressão, de dificuldade relacional, de dificuldade no emprego. É como se eles fossem se anulando para a vida. E, Ana, isso também tem a questão da pessoa das idades diferentes? Ou, por exemplo, não, isso vai mais com o homem que já tem mais a certa idade, ou hoje está afetando qualquer faixa? Qualquer homem. Qualquer homem. Eu tenho no consultório meu paciente mais jovenzinho com 16 anos. Né? Quer dizer, não é uma questão, então, não, porque você já está com mais idade, então você vai ter problemas. Exatamente. Né? E aí, quando eles começaram a sofrer mais ainda, eles começaram a buscar as terapias dos psicólogos. E aí, dentro desse olhar maior para a emoção, a gente começou a mostrar para eles que o caminho da sexualidade, da terapia sexual, da conversa com o sexólogo, que pode ser um médico ou pode ser um psicólogo, era realmente necessária. Então, hoje, Márcia, muitos pacientes chegam no consultório sem ter ido em outro especialista, sem ter tentado nenhum outro tratamento. Ele chega porque ele entendeu que ele está sofrendo e ele acredita que essa dor possa ser emocional. Então, hoje, enxergar os homens trazendo para a gente a emoção, né, como causador de uma disfunção, é realmente muito legal de ver. Porque há 20 anos atrás isso não existia. Sim, o homem era proibido chorar. O homem não, era como se eles fossem literalmente assim, ó, você não tem direito à emoção. Exato. Né? O homem foi castrado, né, nesse sentido de assim, você não tem direito a ter emoções, você é só o provedor, você tem que trabalhar e pôr dinheiro dentro de casa. Você é a força, a força matriz, né, que faz tudo acontecer. Então essa força não pode enfraquecer, você não pode falhar, você é responsável por tudo. Eu brinco. Com os meus pacientes, eu falo assim, eu não queria ser homem, de jeito nenhum, não nessa sociedade. Eu também não, nessa época não. Não nessa sociedade. É muito injusto para eles. É muito injusto. E a gente, e assim, além, e quando a gente fala de um homem hoje, a gente fala que necessariamente ele é uma consequência do processo educacional, né? E quem criou esse homem dentro dessa masculinidade forte foi a mulher. Né? Então, assim, as mães, as avós, as tias, as babás, as professoras, todo mundo mantém esse machismo institucional. E aí, quando ele chega na fase adulta e que ele entende o tamanho de tudo isso, a responsabilidade de carregar tudo isso nas costas, e ele fala assim, caramba, é demais, ele começa a entender que ele não vai dar conta. Porque do mesmo jeito que ele tem que dar conta de tudo, hoje ele tem que saber ser parceiro, ele tem que saber dividir com a parceria. Ele tarefas, tem... né? Exato. Né? Então, assim, eu sou o todo, eu sou o poder, eu sou a força, eu sou o provedor, mas eu tenho que ser amável, gentil, amigo, parceiro. Eles estão... Eu sempre digo assim, nada tá bom para os coitados. Né? Sim. Sempre vem alguém criticar alguma coisa, né? Ou porque não tá olhando para isso ou não tá olhando para aquilo. Então eles estão num momento de virada que realmente precisa de ajuda. Eu não me lembro aonde que eu li isso, porque hoje é uma enxurrada de informações, mas eu achei essa analogia perfeita, não sei se você concorda comigo. As crianças, né, os meninos, e claro, as meninas também, mas nós já está falando dos meninos, todo mundo vai para a pré-escola e aqui tem aquele trabalho corporativo, todo mundo trabalhando junto, fazer as atividades junto, né? Então existe uma relação do conjunto, né? Vai até o nível escolar e a gente vai trabalhando nisso. Até a pessoa reclama, eu faço o trabalho, só eu que, né? E os outros tiram nota. E depois desse processo, eu vejo o quê? Que quando a pessoa faz o vestibular, vira uma chave enorme.
E acabou, um vai ajudar o outro, porque ali vira literalmente, eu digo que é a mesma ação que foi a busca do óvulo, né? Lute e encontre o seu óvulo, os outros, cada um que se vire. Então ali a gente perde essa questão de trabalhar corporativamente, de trabalhar junto, e aí começa essa questão do individualismo, né? Que você tem que lutar, e você tem que ser forte, você tem que fazer suas coisas. Eu achei essa analogia maravilhosa, e porque daí chega num momento agora da sociedade que está a gente tendo que voltar para aprender o que a gente aprendeu na pré-escola, que a gente tem que estar junto, trabalhar junto, dividir tarefas, fazer essas questões. E isso é muito difícil na cabeça do homem. Você concorda comigo? É muito difícil porque não foi planejado isso na vida dele, né? Eu ainda acho que é antes da faculdade. Acredito que no ensino médio já começa isso, porque você tem a concorrência do vestibular, né? Então, assim, dentro das escolas de ensino médio, muitas vezes é muito debaixo do pano, muito sutil, mas o nível de concorrência que eles colocam entre os adolescentes é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu me lembro que quando eu estudei no ensino médio, eu estudei numa escola que quando a gente terminava de fazer as provas, saíam as notas, eles ranqueavam a gente nos editais, né? Era colado na parede quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro. E aí o primeiro nunca queria deixar de ser o primeiro, né? O segundo queria matar o primeiro, porque ele queria ser... Então, assim, gente, no momento que a gente está formando individualidade, no momento que a gente está formando a nossa personalidade, e aí entra na faculdade... No começo da faculdade até tem aquela coisa da camaradagem, mas quando eles começam a entender que aquilo é para valer, ele tem que se sobressair, porque ele tem que ser forte, ele tem que ser o melhor, ele tem que ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele vai ter um monte de responsabilidades no futuro, né? E é isso que se espera desse homem, que ele seja o melhor. E não é isso. A gente espera que ele seja feliz. Né? A gente espera que ele consiga andar dentro do propósito dele, que ele consiga trazer para o mundo o dom que ele tem, né? E às vezes não vai ser o CEO da empresa Y, não. Às vezes ele vai ser um cuidador de crianças num colégio infantil. E tá tudo bem. Isso é uma coisa que você falou que eu acho bem importante, assim, ó. Como o papel de cuidador, né, que você falou, da mãe, das tias, das avós, da professora, né, esse papel do cuidador que forma, né, esse homem é muito feminino. Como tem poucos cuidadores masculinos, né? Até se você vai numa faculdade de psicologia, a maioria é mulher. Se você vai nas formações, né, de terapias, de terapeutas, a maioria são mulheres. Quer dizer, esse papel de cuidador para o homem é meio confuso hoje, não é? E porque não existe esse modelo, Márcia. Quando a gente tem as crianças e que elas começam a enxergar o mundo e começam a se inspirar em algumas pessoas ou não, quando a gente está falando de uma menina, é muito normal a menina se inspirar na professora, né? É muito normal ela se identificar com o cuidado, com a babá, com a mãe, com a professora, com as pessoas que estão ali nessa jornada. Né? O menino não tem. Então, quem que é o masculino que esse menino vai entender que pode ser ele lá na frente? Ou o que ele assiste na televisão, né? Então, assim, os heróis deles, os personagens das coisas que fazem sentido para eles. E o pai chega em casa sem capa e sem cueca vermelha, né? Exato. E aí, assim, o próprio pai, quando chega em casa, o que meu pai é, o que meu pai faz, às vezes o vizinho, às vezes o vendedor da loja, mas assim, não tem essa pessoa, não tem esta figura com frequência no ambiente de cuidado. E eu vejo quando as minhas meninas eram pequenas e a gente tinha um monte de coisa que elas faziam, tinham pouquíssimos professores homens. A gente tinha professor homem no esporte, na luta e só. Em todas as outras áreas da vida delas, as professoras foram mulheres, sem exceção. No ensino médio, mais ou menos na metade do Fundamental 2 e o ensino médio, aí
chegaram-se professores homens, Sim, né, na vida sim. delas. Mas elas já eram adolescentes, elas não eram mais criança. Sim, Né? sim. E isso afeta que o homem, literalmente, ele não consegue acessar essa questão do cuidado, né? Que ele fala, esse papel não é meu, né? Aham, porque ele E nunca daí, viu. e é óbvio que daí ele não cuida dele, Porque né? ele não reconhece isso no masculino. né? Porque ele não precisa ser cuidado, ele tem que só cuidar. Ele não é nem cuidar. Ele tem que dar jeito daquilo sobreviver. E, teoricamente, o que ele precisa fazer é trazer dinheiro. É o poder financeiro, é o poder de suprir a necessidade, não necessariamente o cuidado, nem o afeto, não. Isso ainda é muito vinculado no feminino. Dele é mais que ele tem que proteger, mas a proteção está associada ao dinheiro, né? Foi transformada, né? Tipo assim, eu protejo dando dinheiro, que eu posso pagar todos os boletos. Até uns anos atrás eu tinha que matar o leão da porta da caverna. Hoje não, hoje eu tenho que pagar os boletos. Os leões estão fatiados em boletos, né? Com códigos de barra. Isso mesmo. E nessa relação emocional do homem, você enxerga aí um momento que isso começou a vir para o mundo? Teve alguma ação externa, algum acontecimento que falou, olha, a partir daquilo os homens começaram a se abrir, ou foi uma coisa natural? Eu acho que eles começaram a se abrir por uma pressão do feminino, né? Eu sempre digo para as pacientes que, na minha visão, a década de 60 ela foi fundamental porque se inventou a pílula contraceptiva, a mulher começou a não precisar engravidar, né? Ela pôde fazer um planejamento familiar e ela começou a poder ir para o mercado de trabalho, né? Então, assim, eu não vou ter 10 filhos em casa para eu lavar, passar, cozinhar, bordar e vestir. Então, eu posso estudar, eu posso ter uma carreira e eu posso também compor renda, né? E às vezes eu posso, inclusive, me sustentar sozinha. Não vou precisar de outra pessoa. E esse movimento do feminino, lutando, né, pelas suas vontades, seus desejos e a sua ascensão dentro do processo social, fez com que os homens falassem, opa, tem coisa aqui. Porque quando uma mulher sai de casa, alguém tem que olhar para isso também. Né? Não adianta você achar que porque a tua mulher não está em casa e ela está trabalhando que as coisas vão acontecer magicamente, né? Eu vou chegar em casa, porque eu me lembro que na casa da minha avó tinha um monte de revistas antigas. E aí tinha revistas assim, como receber seu marido em casa. Então a mulher estava linda, maquiada, cabelinho feito, de aventalzinho. Quando ele chegasse, ele tinha que sentar na cadeira do papai, que é aquela cadeira bem confortável, tirar o sapato, ganhar uma massagem, um petisco, às vezes uma dose de alguma coisa, relaxar, porque acabou o dia dele, né? Então era assim que ele era recebido. E agora não, às vezes ele chega antes em casa, porque a sua mulher ainda está trabalhando, ou o seu parceiro ainda está trabalhando, e ele tem filho para pôr para jantar, para fazer lição, para tomar banho, para escovar dente. Então, assim, quando a mulher sai, abre um gap de necessidades que ele vai ter que começar a preencher. Em tudo. Desde as divisões das responsabilidades domésticas, do cuidado com os filhos, do transporte dessas crianças, né? Sim, levar, buscar, que é uma ginástica, né? Da vida social dessas crianças, né? Porque antigamente eram as mães que conheciam as outras mães. Hoje não, hoje a gente vê vários pais nessas rodas de mães já se apoderando da responsabilidade e necessariamente tendo que olhar para o seu trabalho de uma maneira diferente também, porque hoje ele concorre também com mulheres. Até muito pouco tempo atrás, eles concorriam entre eles. E é uma concorrência que ele sabe. Como que o outro pensa, sabe como que o outro... Como é a cabeça de um homem, né? E diz que de mulher nem tem como saber, né? Exato. Então, aí ele tá sempre em ansiedade. E a coisa mais engraçada é eles entrarem num processo onde a chefe é mulher, né? Hoje já está muito mais fácil, mas há 30 anos atrás, um homem ter uma chefe mulher era muito desafiador.
porque é o jogo do poder, da hierarquia mesmo do gênero, né? Sim. E assim, hoje, quando a gente olha, né, que você deve pedir exames e tudo, e vê que tem uma curva emocional, de uma curva hormonal que não está legal. Isso também afeta as emoções do homem, como a da mulher? Muito. Que, por exemplo, a gente, quando, né, os hormônios não estão bem, as emoções são bem conturbadas, né? Quando a gente vê o decréscimo, por exemplo, assim, da progesterona, da testosterona, que é o hormônio principal do homem, e a gente vê que ela está baixando, ela está num nível já decrescente, esse homem, ele chega cansado, entristecido, sem aquela força vital, né? Sem aquela virilidade masculina, e aí com alguma dificuldade de performance, ou na sua ereção, ou em manter essa ereção, falta de libido, e tudo isso para eles é muito diferente. Eles Sim. não sentiam isso em momentos anteriores, e isso vai deixando eles preocupados, ansiosos. Então, a queda do hormônio, muitas vezes, se a gente não olha que realmente é ela, a gente pode confundir com uma depressão leve, um estado de letargia, e às vezes demora para esse homem ir no profissional que vai olhar para essa testosterona, que vai pensar nessa queda hormonal, que acontece sim, igual a gente. Só que a nossa, quando a gente entra nesse processo de climatério, é muito rápido, né? Os meninos não, as coisas vão um pouquinho mais lentificada, mas está acontecendo. E aí ele olha para a resposta biológica dele e ele não se reconhece. Sim. Inclusive emocionalmente. Sim. E acho que a emoção mais, que eu posso dizer assim, que é mais forte no homem, né? Aí ele se sente fraco, né? Aham. Tudo é associado à questão da fraqueza, né? Exato. Assim, então eu tô fraco, aí eu sou fraco. É isso mesmo, é o top principal deles? Porque, na verdade, o masculino foi criado na força, né? O masculino é a força. E aí, se essa força não está acontecendo, eu tô fraco. Porque, assim, é o lado luz e o lado sombra, né? Sim. Qual é o contraponto da força? A fraqueza. Aham. E aí ele vai se desconstruindo dentro dessa fortaleza que ele imaginou que ele era. E que ele foi criado para ser, né? Mas ele não é. Ele é um ser. Sim. Um ser que sofre, um ser que tem dificuldade, um ser que ama, um ser que não é amado, um ser que tem problemas. Ele é um ser, ele não é uma fortaleza. Sim, acho que esse é o momento mais bonito que a gente pode resgatar, né, na nossa sociedade, porque sempre que a gente fica colocando o rótulo, é um rótulo, né, você é homem, você é mulher, é um rótulo, né, mas olhar para a pessoa como um ser, né, ela é um ser humano, né, o homem e mulher é só um rótulo, né. É uma genitália, né? Sim. A gente veio com uma genitália pensando num processo de reprodução, porque a gente está aqui para reproduzir, né? É o nosso papel biológico. E dentro dessa genitália a gente tem algumas coisas corporais que são específicas de um ou de outro. Mas quando você olha para o todo, é um ser, né? Sim, sim. E é um ser que está aqui em busca de melhoria, né? A gente está aqui para se curar, a gente está aqui para sair maior, né? Eu sempre digo, tem uns que a gente precisa meio que resetar essa existência, mas a imensa maioria dos seres vão sair daqui muito maiores do que chegaram. Esse é o nosso trabalho. E você acha que todo esse desequilíbrio, né, do masculino, de não compreender essa energia no feminino nele, não conseguir acessar isso e tá... Eu entendo hoje, aquilo que você falou no começo, eu acho que ser homem nessa época é um papel dificílimo mesmo, é muito difícil. Não sabe se põe a mão no bolso, se tira a mão do bolso, né? Mas você entende que isso está muito associado a forma da criação, como a gente falou. Mas existe algo já hoje, assim, por exemplo, rodas, sei lá, um curso, uma vivência, onde esses homens possam ir acessando esse resgate do masculino? Existem, ainda bem que existem. Porque hoje a gente precisa deixar esses homens falarem, né, o que eles estão sentindo de verdade. Às vezes ele sente uma coisa tão bagunçada aqui dentro que ele não sabe nem dar nome para aquilo que ele está sentindo.
Porque a gente nunca educou eles lá na infância a dizer, isso é raiva, isso é medo, isso é amor, isso é felicidade, isso é paz, isso é insegurança. Então, assim, a gente nunca deixou o menino se apropriar disso. E aí, quando ele chega na vida adulta, tá tudo muito misturado aqui. E essa mistura causa um mal-estar que geralmente canaliza na agressividade. Então, existem grupos de homens que são incríveis. Tem de um psicólogo que foi meu professor numa das minhas formações, que chama Guerreiros do Coração, né? Então, assim, eles levam esses homens para rodas de conversas extremamente profundas, né? E muito ritualísticas também. Então, assim, o poder do homem, o poder do masculino, não esse masculino feio que a gente construiu. Não um déspota, né? Mas um masculino belo, aquele masculino que tem o seu feminino agregado, sabe? É olhar para o meu feminino, aceitar, acoplar, entender as minhas emoções. Eu sempre digo assim, depois de uma roda dessas, não tem como um homem sair do tamanho que entrou. Sim. É muito intenso e é muito bacana ver o trabalho deles, e cada vez mais esses grupos vão ficando mais fortes e mais povoados, porque realmente é o caminho. Eu achei fantástico o que você disse, né, da questão das idades, né, que quer dizer, não é uma coisa mais associada ao homem mais idoso, né, porque ele também está ali para viver uma vida boa, independente se ele já, porque muitas vezes o que acontece hoje na sociedade brasileira, a gente está indo para uma maturidade, né, pela primeira vez na nossa sociedade, porque somos um país muito jovem, nós vamos ter mais velhos do que jovens. Exato. Né? Então, assim, podemos sim ser mais antigos, né? Mas podemos ter saúde emocional e saúde sexual, né? E eu sempre falo, toda vez que um homem se cura, todo mundo no entorno dele se cura também, né? Toda vez que um homem entende o seu papel de homem e o seu papel de ser homem, ele vai criar os próximos meninos de uma outra forma, né? Então, assim, toda vez que um homem aumenta esse seu ser, a geração inteira vai trabalhando junto. É uma egrégora, né, Márcia? Sim. A partir da hora que um vira, não tem como todo mundo ficar igual. Não, e é perfeito, porque realmente essa falta do homem no cuidado, né? Não estamos aqui querendo inverter papéis, não é nada disso, mas a falta da presença do homem no cuidado dos filhos, seja menina ou seja menino, ela é prejudicial. Muito. Né? Porque a menina nasce também, né, precisando dessa referência do masculino, e o menino também. Então, se ele não pode participar, que isso eu digo que é uma ditadura da falta do tempo, né? A gente tem hoje uma carga horária de trabalho absurda, então assim, não vai mesmo sobrar tempo para você ser homem, não vai sobrar tempo para você ser pai de menina e nem pai de menino. Né? É triste. Mas essa carga de trabalho, ela ainda está ligada àquela coisa de eu tenho que ganhar muito, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que dar para os meus filhos isso, aquilo e aquele outro, porque daí é sucesso, né? Então, assim, se eu tenho um filho que não sei, os amiguinhos foram para Disney e ele não, nossa, eu não sou um bom provedor. E não é isso, a leitura não é essa, né? Não é ir para Disney que vai fazer essa criança ter um pai amoroso, presente, generoso no seu tempo. Pode levar lá no Barigui, ver as capivaras, né? Com muita amorosidade. Que essa criança não vai esquecer esse dia nunca, né? Porque, na verdade, o que as crianças lembram de verdade é a presença, né? É o simples, porque quanto mais simples o entorno, maior é a presença. Né? E é isso que fica. São essas memórias que vão construir essa criança. Muitas vezes a gente quer dar muita coisa e aí a gente tem que trabalhar muito e a gente não está perto, a gente não está presente, a gente não está intenso. Por quê? Porque eu estou
do lado do meu filho, mas eu estou trabalhando no celular, eu estou respondendo coisas, eu estou com a cabeça cheia de problemas que eu preciso pensar. E não adianta. Essa relação não adianta. Só o corpo tá ali, né? E não só com a criança, com a parceria também, né? Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, nossa, eu sou sozinha a dois, né? Eu tenho a minha parceria, mas é como se eu não tivesse, porque a pessoa nunca tá ali. Ou tá no celular, ou tá no computador, ou tá voando, mas não tá ali. Eu me lembro numa conversa uma vez com um grande homem, né, e um grande empresário aqui de Curitiba, que ele disse assim para mim, me mostrou um rótulo de um medicamento e falou assim, ó, você está vendo o que tem aqui atrás? QSP, quantidade suficiente para. Porque eu perguntei para ele, como é que você lida, né, com essa tanta exposição, ser quem é, ter toda essa empresa tão gigante no país todo, fora do país. E como é que você lida na vida pessoal como homem, né? E ele me disse que quando ele olhou isso no rótulo, que ele adaptou essa sigla para a vida dele. Então, tudo ele olhava e dizia assim, quantidade suficiente para. Então, ele tem milhões, bilhões, ele poderia ter o que ele quisesse na matéria, mas ele trouxe isso para a vida dele, para ter qualidade de vida, né? Porque senão essa questão que é muito do masculino, né? De ter que comprar e ter que armazenar e ter, acaba engolindo a pessoa, né? Porque a gente foi criado, na verdade, essa nossa geração, ela está criada ainda, está embasada no paradigma da escassez, né? Vai faltar. Vai faltar. Se você abrir mão disso, vai faltar lá na frente. Se você não trabalhar 20 horas, vai faltar. Né? Não é isso. Não é isso. Não vai faltar. Desde que você aprenda a lidar com o que você tem. Sim. Né? E você entenda que você não precisa de tudo aquilo. Que essa é a mágica do capitalismo, né? Quanto mais você consumir, mais a roda gira. Mas algumas pessoas ficam mais bilhardárias, né? E a gente correndo dentro da roda. Então, o paradigma da escassez é para manter realmente essa roda girar. Se a gente conseguir olhar para isso com outro olhar, falar assim, eu não preciso de tudo aquilo. Eu posso ter uma quantidade suficiente para ser feliz. Para estar em paz, para ver meus filhos crescerem, para poder conversar com a minha parceria sem pressa, né? E aí eu transo com muito mais qualidade. Sim, porque até no sexo os meninos têm pressa. Sim, é verdade, né? E aí perde a qualidade, né? Perde o interesse, perde o entrelaçamento, né? Com aquela parceria e vira uma vida vazia e doenças que é só ir na OMS olhar os CIDs aumentando e as curvas subindo, né? Mesmo com a medicação de suporte, mas é preciso mudar essa conduta emocional. Né? Exatamente. Nesse caminho. Bom, vamos ver se tem perguntas ali, porque senão a gente não para de falar. E é um assunto maravilhoso. Larissa Fernandes. Meu marido está perdendo a ereção. Ele tem outra? Não. Não mesmo. Porque, assim, o que a gente tem que lembrar? Os meninos, eles têm uma capacidade muito linda de fantasiar, né? Então, assim, quando eles entram dentro de um processo erótico, eles têm uma conexão com as fantasias sexuais deles incríveis. A gente precisa aprender isso com eles, a gente precisa se entregar também para isso. E aí, vamos supor, ele tivesse uma pessoa que está na vida dele, e ele entrasse no jogo, certamente ele estaria lá, né? Rapidamente ele se conectaria com essas fantasias, com essas lembranças, e a ereção fluiria, né? Então, geralmente, quando um homem tem uma disfunção erétil, muitas mulheres, igual a Larissa, têm esse medo. Nossa, ele está pensando em outra. Não, ele não está. Se ele tivesse, o pênis estaria lindo. Geralmente, uma disfunção erétil é preocupação de alguma coisa que ele não consegue parar de pensar. Geralmente, nisso que a gente já conversou, né? Trabalho, dinheiro, conta. Algumas vezes, falta de saúde,
né? Saúde orgânica. Então, assim, se eu tenho um homem que começa com uma disfunção erétil, eu preciso olhar como que está a glicemia, como que está o colesterol, como é que está a testosterona, porque eu posso ter alguma coisa biológica fazendo esse pênis não estar numa boa ereção. E ele pode estar cansado. Né? Hoje, esse excesso de carga, porque além de tudo hoje, além dele ter que trabalhar tudo isso, ele tem que estar com saúde muscular, Sim. ele tem que estar atlético. Então, ele tem que ir para academia, ele tem que trabalhar, ele tem que sair com os amigos, ele é muito tem que, né? Tem que cuidar dos filhos, e aí ele pode chegar no momento do encontro exausto. Sim, e Ana, me diz uma coisa, o cansaço, eu sempre classifico dessa forma, existe o cansaço físico, quer dizer, você não tem corpo para aquilo mesmo, mas também hoje existe uma coisa chamada cansaço mental, porque se a mente estiver poluída, não tem condição de ter uma atividade sexual de qualidade, né? Não tem, porque se eu tô cansado mentalmente, é porque eu tenho muita coisa que eu não consigo resolver aqui dentro. Os meninos, eles, diferente de nós, eles conseguem fazer uma virada, né? Eu tô com um monte de coisa aqui, mas se tem alguma coisa ali que me traz para erótico, muitas vezes eu consigo virar. Eu tinha um professor que ele falava assim, a mulher transa quando ela está bem. O homem transa para ficar bem. Porque parece que depois do orgasmo ele pensa melhor. Mas aí são algumas coisas, não esse excesso. Às vezes ele está com um problema muito grande. Ele está com alguma coisa que ele não consegue resolver. Está martelando na cabeça dele. Nem ele consegue fazer essa virada. Entendi. E outra coisa que os coitados têm hoje é o estresse performance, né? Então, assim, até muito pouco tempo atrás, a mulher não buscava pelo sexo. Ela tinha um monte de coisa que não permitia ela de viver a libido sexual dela. Hoje não, hoje ela quer, hoje ela tem vontade, hoje ela vai atrás. E aí existe uma ditadura na nossa cultura de que se alguém buscar por esse sexo, esse homem tem que dar jeito. Né? Esse pênis tem que responder. Por quê? Porque alguém está demandando dele. Imagina, Márcia, você está exausta. E aí chega um professor e fala assim, agora você vai ali na cozinha fazer uma feijoada para mim. Sim. Porque eu tô com fome. Entendeu? É impossível. E aí ele entra porque ele não consegue dizer não. Não consegue, porque o papel dele é não dizer não. E ele não vai. E aí o tamanho da frustração disso é enorme. E do mesmo jeito que ela está perguntando para nós, elas perguntam para ele, então você tem uma amante? Sim, daí já piora mais a situação, aí entra né? numa DR. E daí ela fala assim, tem outras que falam assim, então eu tô gorda? Olha só, né? Gente, Tô velha? Tô velha, você não se atrai mais em mim. E aí os coitados ainda vão ter que responder tudo isso. Pensa. Sim, demais. Contra o Alt Del, né? Exatamente. Tipo, vamos começar de novo. Nossa, muito legal. Bom, legal pra gente que tá conversando. Pra quem tá vivendo não deve ser. Vamos olhar outra pergunta ali que tem. Anônimo. Sexo pro homem é diferente do que pra mulher? O sexo é diferente. Para você ter uma ideia, 96% dos homens, na sua maioria, imensa maioria, quando vai para uma relação sexual, goza, né? Sai do sexo porque terminou o sexo porque gozou. Então, eles têm a curva excitatória, eles têm a curva de platô e eles chegam no orgasmo e eles relaxam. Nas mulheres, Márcia, nas mulheres casadas no nosso país, 70% delas não têm orgasmo. Nossa, é alto índice, né? É muito. 70%. É muito. E eu vou te dizer que eu acho que esse número é maior ainda, só que a gente tem muita dificuldade ainda de estudos de dados, populacionais. Né? E não é todo mundo que sai falando em pesquisa, olha, eu não gozo. Não, né? E tem um monte de mulher que nem sabe o que é gozar, Sim. né? Então, assim, a primeira grande diferença é que, em regra, os homens chegam no prazer sexual pleno do orgasmo e as mulheres não. E aí elas saem da cama com uma sensação de que não terminou. Uma sensação de que elas foram usadas, uma sensação de que aquilo não foi bom, né? E eles saem da cama relaxados, né? Só que o grande problema
é que a imensa maioria das mulheres finge que gozou. Então, elas fingem, ele acha que tá tudo bem, aí termina o encontro e elas começam a cobrar deles. Não verbalmente, porque elas não conseguem. A gente tem uma dificuldade de falar de sexo, mas inconscientemente. Em atitudes, assim, né? Exatamente. Daí elas ficam de mau humor, daí elas fecham a cara. Alfinetadas. E aí eles ficam assim, o que aconteceu? Exatamente. Olha a loucura. Por isso que eu digo que eu não queria ser homem. Porque olha a loucura, né? E, então, assim, essa é a primeira grande diferença. A segunda grande diferença é a velocidade que os nossos corpos têm. Então, os homens entram no processo de ereção muito rápido, né? A gente tem meninos, os meninos de 12, 13 anos, você pergunta quanto tempo demora para o pênis ficar ereto, eles acham que não tem tempo. Não demora, tipo, é instantâneo, né? Sim. A mulher não, a mulher tem todo um processo mais moroso para excitar. Então, na velocidade dos meninos, rapidamente eles transam. A mulher não, a mulher precisa de tempo, precisa que esse jogo se estenda, que essa preliminar, né, aconteça de uma maneira bem feita. E os meninos não. Então, como para eles não precisa, eles acreditam que está tudo bem também com a parceira, né? E aí a gente vê, assim, por exemplo, mulheres jovens usando lubrificante porque a vagina não lubrifica. É óbvio, não teve tempo, né? Sim. E aí o sexo começa a ficar dentro de um processo mais rápido, porque ainda quem dita o ritmo dentro do sexo, na maior parte das vezes, são os homens. Uhum. Tá, muito legal. Nossa, ótimo isso. Vamos lá. Mais uma tem sim. O Annelise Slepper, acho. Slepper. O que o homem mais teme no ato sexual? A falha. Sem dúvida nenhuma. A gente sempre fala assim, eles parece que saem do corpo e ficam do lado deles, olhando pro pênis. Que não pode falhar. Entendeu? Tô aqui cuidando. Vamos ver se você vai fazer direito. Ele auto se cobra, né? Isso é o estresse de performance. Então, assim, tem que estar bom, tem que estar duro e tem que manter. E só pode gozar depois que a parceira gozar. Né? Porque eles ainda acreditam que as mulheres gozam com pênis dentro da vagina. Não é. Mas eles não conhecem o outro lado, porque a regra da criação sexual dos nossos meninos é a pornografia, e na pornografia esse pênis tem que estar dentro de algum buraco, né? Então, assim, o medo de falhar é o medo de não conseguir dar prazer para sua parceria. E aí se desconstrói como homem. Então, eles vão nesse estresse de performance de uma maneira imensa. E aí, não adianta tomar remédio, né? Os remédios vasodilatadores, para isso, não ajudam. Sim. Por quê? Porque não é o pênis que tá ruim. É ele que tá cobrando uma performance muito grande, né? E aí essa é uma pergunta minha, que me veio aqui, que eu acho importante, que a gente às vezes vê isso acontecendo, né, no consultório também. Essa questão do homem tratar o pênis como um ser separado dele, é real mesmo? É quase como se fosse um amigo. Tipo um amigo, assim, ele trata como se tivesse um outro ser ali do lado dele. Isso é real? E que muitas vezes tem vontade própria. Isso, que eles conversam, chamam de amigo, meu amigo, vamos aí. Que eu acho que é esse papel do que está em pé ali dizendo assim, e aí, né? A relação deles com o pênis a gente nunca vai alcançar, Márcia. Isso é fato. Eu digo assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente escute homens falando, você nunca vai imaginar nem um pouquinho do que é essa relação. E é uma relação de muita parceria. Né, de muita confiança, que vem desde sempre. Sim, uma egrégora gigante, né? Márcia, quando eu tinha as meninas bebês e eu ia nesses trocadores de shopping, era impressionante. Quando uma mãe tinha um filho menino e ela tirava a fralda e aquele pênis começava a sentir o ar, o menininho punha a mão, o menininho brincava e a mãe fazia aquela troca de fralda com uma tranquilidade. E aí deixava ele brincar. Quando era uma menina, se a menina colocasse a mão na vulva, e eu enxerguei isso, a mãe já tirava, já dava um brinquedo para ela pôr na mão, entendeu? Então, assim, os meninos começaram essa relação dentro do útero, né?
E ela nunca foi proibida. Aham. As meninas já foram castradas desde o nascimento, né? Desde a troca de fralda, a gente já faz isso. Então, a gente nunca vai entender a relação que eles têm com o pênis, porque a gente não teve a chance de fazer isso com o nosso clitóris. Sim, não teve relação nenhuma, né? Nenhuma. Foi tudo proibido. Entendi. Tudo não podia. Nossa, é muita coisa mesmo, né? É um assunto tão rico. Eu acho tão importante a gente poder estar trazendo isso para as pessoas, sabe? Poder falar de sexo e de sexualidade de uma forma natural, como a gente fala do fígado que não tá bom, do rim, né? Sim. Porque faz parte do nosso corpo. E olha eu digo assim, essa dualidade tão grotesca, né? Quer dizer, o homem pode se tocar e a mulher não pode se tocar. É o suprassumo da dualidade sexual, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem uma parceria heterossexual, como é que esses dois vão se encontrar numa cama e ser bom para os dois? Não, maravilhoso mesmo. Bom, acho que a gente já está no nosso tempo aí, né? Senão a gente vai embalando. Vamos vir de novo, com certeza. Eu vou começar a marcar, assim, já na minha agenda. Isso, já vamos pegar outro tema, vou ver o que o pessoal vai perguntando, porque às vezes vem no privado, assim, pergunta sobre isso, fale sobre aquilo, né? Já. Mas eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho, né? Dessa conversa ser, assim, livre, tranquila, né? E que todo mundo com isso ganha muito, né? Não tenha dúvida. Eu sempre digo, quando a gente tem o conhecimento, o sofrimento é tão menor. Sim. Porque a gente sofre porque a gente não conhece, a gente sofre porque a gente tem expectativas irreais, né? Eu tive uma paciente que chegou para mim e falou que nunca tinha gozado. Não sei se eu já te contei isso. Acho que sim. E aí a gente começou a conversar sobre o orgasmo. Dela falou assim, não, isso eu já tive. Eu queria aquele que a gente sai do corpo. Que olha, essa você não me contou, né? Então, ela queria sair do corpo quando ela gozava. Eu falei, gente, eu não conheço isso. Então, ela desmerecia o próprio orgasmo. Sim, não era porque bom. alguém contou pra ela Que saía do quando corpo. gozava, saía do corpo. E ela acreditou. É, né? E ela sofria porque ela não saía do corpo. Sim. Olha a loucura. Eu espero que em breve a gente realmente tenha educação sexual, né? Nas escolas, para que a gente possa crescer, né? Seres mais equilibrados, Exato. né? Porque a sexualidade não equilibrada é o retrato de uma sociedade que a gente está vivendo agora, né? Exato. Mas, Exato. de novo, muita gratidão. Eu que agradeço sempre Tá bom. o presente de estar com você. Da mesma forma. Então, pessoal, como eu sempre digo, vamos despertar.